Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Olá amigos, Panorama Tricolor número 115. Hoje temos um assunto triste para falar, que é da Copa Sul-Americana, que a gente infelizmente foi eliminado. Jogo com o Cruzeiro, né, que a gente conseguiu empate aí no final com o grande craque ídolo de Marcos Caldeira, Kennedy. A gente vai comentar sobre isso. Hoje a mesa sendo composta pelos panoramas de sempre, Renato Rama, com seus olhos azuis sempre sedutores, seduzentes. No lado esquerdo aqui, o maior fã de Kennedy, Marcos Caldeira, que o defende até a morte agora. E aqui no meio, Paulo Alberto Anda, o cara mais sensato da mesa, mas que é muito fã de Rodrigo Tiuí. Eu queria dizer uma coisa antes de começar, assim, o Caldeira cornetou o sujeito, o cara faz gol. Que ele falava do Samuel. Ele fala do Samuel. Fala do Birubiru agora. Fala do Birubiru. Então vamos começar falando então do jogo triste, que a gente ficou muito assim, decepcionado um pouco com a atuação. Fluminense e Goiás. Doutor Renato, o que o senhor achou do Fluminense e Goiás? Ah, de Goiás e Fluminense no Serra Dourada. Foi lá no Serra Dourada. Eu fiquei decepcionado com o time do Fluminense nesse jogo. Não gostei mesmo. A expulsão anunciada do nosso amigo Elivelton, né? Ele já não devia ter voltado no intervalo do jogo, já devia ter voltado com o Marlon, porque o cara levou um cartão amarelo no primeiro, vai ser expulso. Esse vai. Esse não tenta. Eu acho que com 10 aí tentou alguma coisa, mas falar muito não. É um jogo que vai ser esquecido. Paulo Alberto Anda, muito se está se criticando as substituições do Cristóvão, e eu acho que até com uma certa razão. O que você acha desse ponto? Porque ele tem meio que, né? Cara, eu vou falar o seguinte, o Cristóvão, eu vi o Cristóvão jogar, né? Então, o Cristóvão foi um cracaço, o cara que eu sou super ídolo e tal. Mas tem dado situações, professor Pardal, sim. Eu sei que ele não gostou, hoje ele até falou na imprensa, dizendo que não estão compreendendo as substituições. Ele realmente não dá para compreender. Não dá. Agora, esse é um ponto. Ele pode ter falhado mesmo, a gente vai falar depois do Fluminense Cruzeiro, dessa vez ele não falhou, mas também a gente tem que pensar o seguinte, né? Se o time não dá liga dentro de campo, o cara pode tentar mexer. Claro que às vezes o treinador consegue até derrubar o time fazendo a substituição indevida. Mas o jogo do Fluminense contra o Goiás deu tudo errado. Né? Já começou errado na escalação, continua em campo, e depois que teve aquele cenário, a gente tomando gol e tendo um jogador a menos, aí não tinha como recuperar, porque não era o Fluminense do período do começo do Campeonato Brasileiro, né? Porque se fosse, a gente tinha condição de virar lá dentro com tranquilidade, até porque o Goiás é um time fraco. Agora, essa parte de mata-mata do Fluminense esse ano foi muito triste, tanto no estadual, quanto na Copa do Brasil, quanto na Copa Sul-Americana. É algo que tem que ser revisto. Eu acho até que foi assim, acho meio que olhar para o banco e não ter opção também. Acho que foi meio que o caso do jogo contra o Goiás, pelos desfalques que ele tinha. Não, a opção dele é sempre a mesma. Ele não tem muita opção de mexida no time. Eu acho. E você, Caldeira, o que você acha? Cara, eu acho que a gente tem dois Fluminense, né? O Fluminense, quando joga com vontade do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense que tem vontade ou sem vontade dos mata-matas, né? Que são absolutamente ridículos. Totalmente diferente, totalmente diferente. Cara, assim, eu acho que quarta-feira o Cristóvão errou muito. Errou na escalação, justificou a não entrada do Wagner para poupar o Wagner. Agora, quem viu o Wagner jogar contra o Cruzeiro, não é possível que ele tivesse tão machucado assim que em 3 dias ele jogasse e tenha melhorado tanto, né? Mas foi a justificativa dele e, enfim, aí entrou, eu não gostei, ele entrou com o Chiquinho, né? E o Carlinhos no lateral esquerdo. O Carlinhos não quer nada por nada. Então o Carlinhos pra mim é pra ficar lá, decidir o que ele quer da vida, né? Então o Carlinhos se machuca, o Carlinhos perde um gol, que ali podia ter custado as coisas. Aí eu vou te falar, cara, não tem dúvida se ele fez aquela porra de propósito. Perdeu desse uma meia dúzia ali no Fluminense, eu desconfio muito, entendeu? Então aí depois o Carlinhos saiu, aí
Eu achei que ele fosse acertar a escalação que eu queria, assim, botando o Wagner. E Carlinhos é uma lesão muito esquisita, tá? Se machucou num lance que nada a ver ele ter se machucado, foi bem estranho. E aí ele, achando que ele ia acertar o time com o Wagner, que deveria ser a escalação inicial, Wagner botou Cícero e Fred. Aí, se não me engano, ele botou o Kennedy, que é a primeira opção sempre dele agora. Virou... Eu não sei o que é, se ele acha mesmo que o Kennedy é isso tudo, mas enfim, a primeira opção dele. Cara, e aí o time piorou, já estava ruim, piorou, tomou o gol no começo do jogo, bola no alto na zaga, que é o calcanhar daquele do Fluminense. E aí a gente se perdeu, aí depois ele faz uma outra situação pior ainda, aí foi Val, e caraca, aí se embolou tudo, e aí eu sei que é o seguinte, com 28 minutos do segundo tempo, eu já estava escrevendo meu texto, não estava ligando para o jogo, já sabia que não ia acontecer nada. Bom, agora a gente vai entrar num assunto Fluminense-Cruzeiro, né? Que é um assunto, assim, um pouco melhor do que Fluminense e Goiás, né? Então, foi um grande jogo, 6 gols, né? Assim, o ponto negativo foi a zaga, mais uma vez, né? Dando mole, Erivelton cabeceando, aquela cabeçada dele que eu não entendi até agora, que cabeçada foi aquela pichotada para trás. Então, Caldeira, você que é muito fã do Erivelton e do Kennedy, o que você tem a falar sobre isso? Cara, eu achei que ontem foi um jogaço de bola, assim, né? Aquele do futebol, que dá gosto do futebol. Cara, jogo lá e cá. Talvez um dos melhores jogos do campeonato. O Juca Kifuro, hoje já estava preconizando o São Paulo e Cruzeiro, acho que é na semana que vem, sei lá, como sendo melhor. Nem viu o jogo, ele já está achando. Com certeza foi o melhor jogo do campeonato, dos que eu vi, foi o melhor. Jogaço lá e cá, 2 times jogando aberto, procurando o gol. Assim, falhas individuais, tanto lá quanto cá nas zagas, mas, cara, as falhas não acontecem porque os times procuram os ataques, senão não tinha falha, ficava lá aquele jogo morno. O Cruzeiro começou achando um gol num pênalti totalmente desnecessário do Cícero, atabalhoado, e, cara, eu não sei nem se cabia expulsão ali, é uma discussão, tá, mas um lance que ele não precisava daquele jeito. Ele visou a bola, tentou cortar, mas não precisava. No mínimo, não se... Eu sei se ele é um jogador que marca limpo, né? Como é que fez aquela besteira, né? Jogador que se precipitou. Mas para variar, um lance na área onde o Bruno devia estar. Né? Não tá bom. Não, aí o Cruzeiro fez o pênalti, o Fluminense não se abateu, continuou seu jogo, fez logo o gol de empate, se não me engano, no escanteio, uma jogada de saída, o Wagner pegou debaixo da trave uma cabeçada e... Do Erivelton. Um gol bem semelhante ao que o Fluminense levou do Goiás. Cabeçada no primeiro pau e o Fluminense baixo da linha. Só que a bola do Fluminense foi com muito mais força. Né? Aí depois veio o lance do gol, uma disputa lá com o Dedé, com o Fred, que eu achei maravilhoso. Eu odeio o Dedé, acho que o Dedé é um cara... É enganador. Não é assim, é bom jogador, mas, cara, nego põe ele num nível estratosférico. E ficou lá parado, reclamando, no chão reclamando, o lance seguiu, o Conca dominando na área, cruzou e o Cícero empatou. Depois veio um lance que podia ter definido o jogo, o Fred dá um pregadão, o Fábio defende, a bola vai na trave, sobra pro Conca e o Fábio se joga no lance e grande defesa. E salva o gol. E na volta do lance, sai o gol. Eu não achei falta no Chiquinho. Hoje até tive uma conversa com a grande Sara Rodrigues, cruzeirense no Twitter. E eu, grande beijo. Ela tava chorando lá que o Cruzeiro foi prejudicado. Até eu ganhei um pênalti no Marcos, você não vai falar. Para de chororô, Sara. E foi uma discussão com os Cruzeirenses, se foi falta ou não. Achei que não foi. E no lance o Wagner bateu mal. Primeira entregada, quer dizer, segunda, né? Não sei se ele pegou o pênalti. E os caras empataram o jogo. Aí no segundo tempo, o Cruzeiro fez outro. Esse lance do Erivelton, cara, realmente falou. Cabeçada ridícula pra cima, dentro da área. Cara, eu não sei o que ele quis fazer. Ele cabeceou assim, do jeito, eu nunca vi ele cabecear daquele jeito. O Kleber tinha acabado de fazer um grande desastre, salva o gol, o Erivelton vai lá e entrega. Parece assim, o Fluminense, que o jogo ficou lá e cá, e o Cruzeiro atacando, o Fluminense atacando, o Fluminense podia ter ainda empatado no lance da bola cruzada que o Fred quase chegou para completar. O Conca também no outro lance deu um biquinho na pequena área, o Fábio defendeu. O Fábio foi monstruoso nos dois lances, nesse lance. Fábio era ótimo. O Fábio é da bola na trave. Fábio é um excelente goleiro. E aí o lance capital do jogo, que o Gustavo não tinha mexido ninguém, que eu me lembro, não tinha mexido ninguém ainda. Aí ele tira o Bruno e coloca o quê? A galera fica pé da vida, eu falei que ia sair do estádio. E não cumpri, porque eu não consigo. Deu pedido biru-biru, né? A galera toda pedindo biru-biru. E o Kennedy vai lá, pega um lance lá, aí esse lance foi até engraçado. Se você reparar, o lance começa com o Henrique. O Henrique começa a vir um ataque, lembrando quando o 1 vinha um ataque. Aí a bola sobra ali, o Fred dá um jogo de uma disputa lá, a bola sobra pro Kennedy limpinha, e o garoto acertou uma chapa bonita pra caramba, tirando do faro, com consciência. Agora,
Depois fez a lambança, né? Tudo bem, um moleque, 17 anos, pressionado, porra, cara, nem Romário poderia fazer o que ele fazia, que é mandar a torcida pela bola. Se é adversário, é uma certa de respeito. Sim. Cara, agora um moleque de 17 anos, que não jogou nada, fez um gol. Pô, mandar a torcida pela bola agora. Cara, faz parte, né, moleque? Tem que ter reprimenda, espero que seja multado. Um excelente esporro tem que rolar no mínimo. E empatou o jogo, aí depois ele achou que era o Rei da Bocada Preta, tentou 2 jogadas de Aí voltou ao normal. Não, mas ele começou bem a jogada. Se ele tivesse um pouco mais de calma e no último lance tocasse, de repente sairia consagrado do jogo. Né? Pô, mas ele agora foi um empate para ser justo. Assim, o Fluminense merecia a vitória, mas o Cruzeiro também, merecia, assim, se um dos dois ganhasse, não seria nenhuma injustiça. A lamentar, mais um pênalti não marcado do Fluminense, terceiro, seguinte, que também Portugal teve um pênalti no Fred também no primeiro tempo. E, cara, que a gente poderia, se a zaga não tivesse falhado tanto, ter arrancado mais 2 pontos de um time dificílimo que é o Cruzeiro. Fala, não, o Cruzeiro é, assim, bem difícil de não ser campeão, bem difícil, pelo que está jogando e pela distância que abriu agora do segundo. Mas abriu o seguinte, nós já falamos isso aqui há uns 3 ou 4 programas atrás. O Fluminense vem sendo prejudicado por juízes já há alguns jogos. Não foi só esse do Cruzeiro, não foi só esse do Corinthians, não. Alguns jogos atrás. Tem pelo menos uns 8 pontos que podiam estar na nossa conta. Mas aí a gente entra no mérito daquela coisa de placar real. A gente também está no mas eu acho que a gente errar, o time tem que ser campeão contra o 2010, foi campeão contra o ser prejudicado sistematicamente, todo jogo tem um erro. 2010, tudo estava se caminhando para o cara, mas foi campeão, ficaram puros. Eu não sei se ele marca o Pedro, se o Fred faria o gol. O Fred é um cai do cacete. Eu vou te falar, até chegar. Mas tinha que marcar. Eu fui pênalti, mas até achei que o juiz foi bem ontem. Eu não achei o juiz ruim, não. Assim, o pênalti, no primeiro momento achei que o Cícero de cabeça, depois quando viu o lançamento foi com o pé e um pênalti claro. Marcou, acho até que a falta do Chiquinho não, mas no conto geral não achei o juiz ruim. Cara, agora, agora é um pênalti, assim. Cara, o que eu não entendo é que tem o cara lá atrás. Ele tá olhando aqui, ele não vê, não enxerga nada. É completamente inútil. É brincadeira. Tanto o jogador do Fluminense próprio corpo, várias oportunidades bateram, socaram o chão, porque o cara tá ali do lado, ele não aponta nada, fica igual a estátua. Não tem o menor sentido aquilo. Eu vou falar um negócio polêmico aqui, tá? Bem polêmico mesmo, vindo de mim, é mais polêmico que pode imaginar. É mais polêmico do que o Caldeiro elogiar o Kennedy. Tirando a jogada, a jogada terrível, né? Desastre do Cícero. Foi a única coisa que ele errou no jogo mesmo, no resto ele foi bem, inclusive jogou com o artilheiraço. Tirando aquela única jogada, no resto do primeiro tempo, a maior parte das jogadas que o Bruno interveio, ele foi bem. Ele marcando. Ataque é aquilo de sempre. Cruza na bunda dos outros, não consegue botar a bola na área. Mas defendendo, ele foi. Não, ele é o campeão mundial de cruzamento na bunda do adversário. Aliás, ele vai cruzar, a bola bate na bunda do cara. É impressionante. Aliás, essa é uma estatística hoje que o Fluminense é o time que mais erra cruzamento do Campeonato Brasileiro. Por que será? O Bruno é engraçadíssimo. Ele sai lá do campo defensivo, consegue fazer grandes jogadas, principalmente quando ele dá um balãozinho, né? Não, é uma alternativa para se distribuir. Mas na hora, é que nem aquele personagem do Chico Anísio, na hora de tirar o 10, que é cruzar ou dar o último passe, certo? Acabou. Tudo que ele fez, ele desconstrói e erra. Isso, futebol fosse matemática. Se for ele não treina isso. Não, ele deve treinar, mas não treina. Não tem talento para isso. É ruim. Se futebol fosse matemática, estava tudo resolvido. Era só chegar, Bruno, você dá 10 balãozinhos por mês. Nós vamos trocar esses 10 balãozinhos por 2 balãozinhos e você vai fazer 8 cruzamentos certos. Ótimo. Aí funcionava. Você aquele jogo troca, tu já jogou troca quando era da Globo? Tinha um jogo troca. Você pois é. Amarelo, azul, por exemplo. Falando em troca, mandar um abraço pro Lúcio Bairral. Não, vem porque está no jantar. Lúcio, você foi visto num jantar, hein, Lúcio? Galera, só para finalizar, o problema do Fluminense hoje não é a arbitragem. O problema do Fluminense tem nome e posição. Não preciso citar aqui os nomes e posições. A gente sabe que jogadores eles geram para estar fora desse elenco. Então a gente não precisa nem dizer aqui quem é. Só vou dizer o que eu mais odeio, que é o Bruno. Carlinhos. E o Chiquinho, que pela isso que era horroroso. O Chiquinho é horroroso. Cara, só uma coisa, o Chiquinho, mais uma vez, jogou bem. O Chiquinho tem jogado bem. Eu acho que o Edson tem que ser o dono da posição. Agora, ontem, e eu tenho que cometer uma justiça, porque no Maracanã eu tô ficando sério, eu preciso pedir o Nelson Rodrigues, precisa de alguém para me auxiliar a ver o jogo. Porque eu achei que o primeiro lance do segundo gol, quem cabeceou na tela do Júlio Batista tinha sido o Diguinho. Eu cheguei o Diguinho 10 mil vezes. Quando eu fui ver o lance, foi o Wagner. Daí também, assim,
não foi nem uma entregada, porque o Wagner tentou tirar, né? Diferente do Erivelto, que cabeceou pro alto, né? Nem pra trás. Erivelto tá namorando muito na portaria. Agora o Didi tá jogando muito bem. Agora, ainda assim, eu acho que o Fluminense não tem que renovar o contrato com ele, já deu. E eu acho que o Edson merece, porque o Edson é mais novo, dá mais vigor, vai mais pro ataque. Enfim, mas agora, nos partidos que entrou esse ano, o Diguinho tem sido a melhor temporada dele desde 2009. Melhor que a Sul-Americana também não. Agora, acho que o Cristóvão tem que abrir o olho e botar o Marlon ali no lugar do Elivelto. Isso aí. Nós vamos continuar. Segundo bloco, a gente vai falar então de Marlon no lugar de Elivelto, que eu acho que é um assunto que é quase unanimidade na torcida. E expectativas, Jabás, Palmeiras e muito mais. Então, segundo bloco, voltando já então para falar sobre Fluminense na próxima rodada. Até logo.